Vamos fazer uma nova subdivisão nessa brincadeira. Aqui eu vou colocar dois termos. Não estou propondo esses termos são bem utilizados dentro da psicologia. São os termos funcionais, né, funcional e disfuncional. Funcional é uma coisa que está legal, teu organismo deveria estar funcionando dessa maneira e está te ajudando. Disfuncional é, cara, tem algo de errado acontecendo e isso está te atrapalhando. Está causando algum tipo de sofrimento desnecessário, está causando prejuízos, enfim. Ele não está cumprindo a função que ele deveria cumprir. Emoções negativas podem ser, então, funcionais, ou seja, elas estão cumprindo exatamente o papel que elas deveriam estar cumprindo, e nesse sentido está tudo bem, não tem nada de errado em estar sentindo aquilo, ou elas podem ser disfuncionais, ou seja, você está sentindo uma coisa que você não deveria estar sentindo naquele momento, ou em uma intensidade que não faz sentido, que está muito mais atrapalhando e te causando prejuízo do que cumprindo o papel original que a emoção negativa deveria ter. Vamos tentar falar um pouco o que diferencia essas duas coisas, tá? E mais tarde, não sei se vai dar tempo nessa live de hoje ou se vai ficar para a próxima, mas mais tarde a gente vai ver assim o que seria a diferença entre uma emoção negativa funcional e disfuncional para basicamente todos ou quase todos os tipos de emoções negativas que a gente conseguir pensar. Eu tenho várias ideias, mas se vocês quiserem completar depois, a gente vai construindo junto, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui agora. Então, uma emoção negativa funcional. O que seria, né? Quais são as marcas, as principais características do que eu chamo de uma emoção negativa funcional? Vocês vão perceber que eu coloquei a letrinha E aqui do lado. É porque eu coloquei 3 pontos diferentes e, para mim, da forma que eu estou propondo, para a gente dizer que uma emoção negativa é funcional, você precisa ter as 3 coisas. É a número 1 e a número 2 e a número 3. Tá? Vamos lá. O que é a número 1? A emoção negativa funcional, né, a emoção negativa para ser funcional, ela precisa ser baseada na leitura correta da realidade. A emoção ou o sentimento, né, ela precisa estar adequada para os estímulos que a gente acaba recebendo enquanto organismo. Sejam estímulos bem básicos gerando emoções, sejam estímulos que vão ser interpretados de uma maneira mais cognitiva e vão gerar aí um sentimento. Então, essa leitura cognitiva que a gente está fazendo da realidade precisa também ser realista, dado os dados e os estímulos que a gente está recebendo. A gente precisa levar em consideração as evidências. Então, se ela está adequada à realidade, ela começa sendo, né, funcional, né? Digamos assim, é um passo para a gente considerar ela funcional. Qual que é o segundo ponto? Ela é influenciada pela nossa personalidade. Então a gente precisa considerar que todo ser humano é da mesma espécie. Nós somos todos Homo sapiens sapiens. E que existem determinadas coisas que são padrões da nossa espécie. As respostas emocionais que a gente tem, em teoria, elas são padronizadas. Porém, existe uma coisa chamada personalidade. O que a gente, e aqui não é uma definição minha, eu estou pegando a definição da APA, da Associação Psicológica Americana, que é a ideia de o que é a personalidade, né? Qual que seria a definição? Quando você pega indivíduos de uma mesma espécie e você percebe diferenças nos padrões deles de agir, de sentir, de pensar e de reagir, e você pega nas mesmas condições e você vê a diferença entre esses padrões que são diferentes de um indivíduo para o outro da mesma espécie é o que a gente vai chamar de personalidade, ok? Diferenças que façam sentido, que não sejam advindas de uma doença, de um transtorno ou alguma coisa assim, tá bom? Descontando essas coisas. Então,
é normal do ser humano sentir medo ou ficar assustado, surpreso, ouvindo um barulho muito alto do teu lado. Isso não é uma questão da tua personalidade, isso vem do fato de você ser um ser humano, ok? Agora, ficar mais ou menos assustado vai depender de indivíduo para indivíduo, ok? São coisas ali de uma diferença dos nossos genes, da nossa expressão gênica, né? Que é baseado em quais genes estão ligados ou desligados, isso é uma outra conversa, e das nossas trilhas de aprendizado. Então, tudo isso vai gerar o que a gente, em algumas linhas assim gerais, vai chamar de personalidade. Se vocês querem saber mais sobre a personalidade, eu também tenho uma outra live que é sobre testes de personalidade, que eu explico mais detalhadamente sobre o conceito de personalidade e como a gente mensura isso dentro da psicologia, tá? Mas então a gente precisa considerar, só porque uma pessoa reagiu um pouco mais intensamente ou menos intensamente ao mesmo estímulo de um outro ser humano, não quer dizer que aquilo é disfuncional. Então a gente precisa considerar que talvez aquela pessoa seja um pouco mais irritada, talvez aquela pessoa naturalmente se sinta mais insegura, talvez aquela pessoa se sinta mais triste no dia a dia, né, mais desmotivada e assim por diante, e seja simplesmente uma questão de personalidade, não tem nada de errado. Então, temos uma leitura correta dos estímulos que a gente está recebendo, que representam a realidade. Isso passa pela nossa personalidade, que vem desde a questão genética até de aprendizados. E, no final, aquele sentimento ou emoção negativa que não é gostosa da gente sentir, nos ajuda a tomar decisões saudáveis. Arthur, que diabos é uma decisão saudável? Beleza, minha definição de decisão saudável. Essa é a definição que eu uso direto na clínica, tá? O que é uma decisão saudável e não saudável para mim? De novo, criei isso por conta própria. Bem provável que outros profissionais de saúde mental tenham chegado nessa mesma conclusão, mas eu estou falando aqui da minha forma, tá? Baseado na minha experiência e nos meus estudos de psicologia já há muitos anos, né? Teoricamente, eu comecei a estudar psicologia há mais de uma década atrás, ok? Então eu tenho bastante experiência para dizer assim, pô, essa é o que eu estou chamando de decisão saudável. Então, para mim, uma decisão saudável é uma decisão da qual você, em condições normais de temperatura e pressão, no futuro, tendo ainda mais experiência, mais prática, olhando com a mente bem limpa para aquilo que aconteceu no passado, e com mais informações, você vai olhar para a tua decisão e falar: gostei, não me arrependi. Então, são decisões que a gente tende a não se arrepender no futuro. Arthur, mas decisões saudáveis não são aquelas que... Você não tem que colocar mais critérios do tipo, não fazer mal para você mesmo. Pô, mas e sacrifícios? Alguns sacrifícios podem ser decisões muito saudáveis e envolve fazer mal pra gente de alguma maneira. Arthur, mas não envolve também não machucar ou fazer mal para outras pessoas, nem que seja emocionalmente? Não necessariamente, porque uma decisão psicologicamente... Aqui eu estou falando de decisões psicologicamente saudáveis, acho que faltou essa palavrinha, né? Mas uma decisão psicologicamente saudável pode ser uma decisão que faça você frustrar muito uma outra pessoa, porque você está seguindo os seus valores e você vai ter um sofrimento ético gigantesco por não fazer aquilo. Então, não cumprir as expectativas de alguém, ser grosso com alguém em alguns momentos, pode ser uma decisão psicologicamente saudável. Vai depender de uma série de fatores, vai depender muito da pessoa, vai depender do contexto, é difícil da gente dizer. Então, por isso que eu falo assim, para mim, a coisa que mais é o centro de uma decisão psicologicamente saudável, se for para escolher uma coisa, eu vou dizer que é uma decisão que tem a menor probabilidade possível da pessoa se arrepender no futuro, ok? Então, é isso que eu vou estar chamando aqui. Mesmo que ela tenha aprendido coisas novas, mesmo que ela tenha se desenvolvido, visto as coisas com uma cabeça mais tranquila e tudo mais. Então, assim, emoções negativas funcionais vão ser informações importantes que a gente conscientemente vai entender aquela emoção, lendo a emoção, entendendo o que está acontecendo, a gente vai tomar uma decisão mais saudável do que psicologicamente saudável do que se a gente não tivesse lido e entendido aquela nossa emoção.